Imagine por um instante. Você está caminhando por uma ponte pênsil sobre um abismo. Os ventos uivam, o chão treme e de repente o cabo principal se rompe. Você grita, você pula para se salvar, apenas para perceber que o precipício ao seu redor era apenas uma construção da sua própria crença. Absurdo? Com certeza. Mas é exatamente aqui que começo a desvendar a verdade. Muitos daqueles objetivos impossíveis que você carrega não estão fora de alcance por falta de talento. Eles são impossíveis porque você os aceitou como tal. Eu me contive por décadas até descobrir que mudar minha autoimagem era a chave. Eu me vejo lá um adolescente sem autoestima, depois que aquele acidente com a serra de fita deixou meu polegar pendurado. Ele estava lá, solto. Ainda dói, e isso foi há 60 anos. Quando descobri o primeiro método, algo dentro de mim mudou fundamentalmente. A verdade é que ninguém me disse isso. Eu vivi. Eu era o tipo de pessoa que acreditava que só podia desejar coisas realistas. Mas realista para mim, naquela época, significava sobreviver com salários baixos, pegando bicos aleatórios, sem perspectivas reais, e com um dedo latejante que me lembrava, toda vez que fechava a mão, do acidente que desviou completamente minha vida. E foi exatamente nesse cenário que aprendi o que estou prestes a te dizer agora. Sua vida se transforma no momento em que você identifica um objetivo que todos os outros rotulariam como impossível, e então estabelece seu exato oposto como seu novo plano mental. Quando digo objetivo impossível, não estou falando de algo simbólico ou meramente motivacional. Estou falando daquele objetivo que você tem medo até de escrever, porque sua mente já sussurra. Quem é você para querer isso? Quantas vezes esse diálogo interno te paralisou? Quantas vezes você se conteve de tentar, com medo de parecer ridículo ou um sonhador demais? A maioria das pessoas vive acorrentada por esse medo, e é por isso que elas nunca avançam. Você já notou como é fácil acreditar que os outros podem ter sucesso, mas quando se trata de você, algo simplesmente trava. É como se uma parede invisível te separasse do que você deseja. E essa parede é construída com as palavras "eu não consigo", "eu não sou capaz", "eu não tenho capacidade". Eu vivi exatamente isso. Antes de ganhar meus primeiros $100.000 americanos em um único ano, eu não tinha nenhuma formação formal em negócios. Eu era apenas um jovem confuso, sem diploma e com um histórico profissional que muitos considerariam embaraçoso. Mas foi precisamente durante esse período, quando recebi o livro Pense e Enriqueça, que comecei a entender que meus resultados eram meros reflexos da minha autoimagem. Percebi que, se continuasse pensando pequeno, meu mundo continuaria pequeno. E quando fiz o exercício que estou prestes a te ensinar, tudo mudou. Escolha o objetivo mais improvável que você tem. Talvez seja dobrar seu salário em 7 dias. Talvez seja conseguir um novo cliente que você acredita estar muito acima do seu alcance. Talvez seja se livrar de uma dívida que parece interminável. Agora, observe o que sua mente faz. Ela reage com medo, dúvida, justificativas lógicas, comparações com outras pessoas, lembranças de fracassos. Isso é normal. A mente sempre tenta te proteger do desconhecido. Mas aqui está a chave. Em vez de aceitar essa narrativa automática, você vai criar o seu oposto absoluto. Se sua mente diz, "isso é impossível", você responde, "isso é inevitável". Se ela diz, "eu não consigo", você afirma, "eu consigo, e estou fazendo isso agora". Se ela diz, "eu não sei como", você declara, "o como se revelará ao longo do caminho". Quando você cria esse oposto, não está se iludindo. Você está simplesmente mudando a direção do seu foco. Pesquisas em psicologia mostram que o cérebro opera através de filtros perceptivos. Quando ele acredita em algo, começa a filtrar seletivamente informações que confirmam essa crença. É por isso que tantas pessoas continuam repetindo os mesmos ciclos. Não porque lhes falta sorte, mas porque elas só percebem o que reforça sua antiga identidade. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você disse,
Eu sabia que isso daria errado, quando, na realidade, você estava apenas vendo o que confirmava seu medo. Agora, imagine uma pessoa que ganha 30 mil dólares americanos por ano e acredita que é impossível alcançar 60 mil dólares americanos. Ela sente isso como uma parede intransponível. Mas a partir do momento em que ela identifica esse objetivo e cria o oposto, eu sou alguém que ganha 60 mil dólares americanos por ano, algo muda. O cérebro começa a procurar por caminhos. Ela começa a notar oportunidades que antes ignorava. Ela começa a se posicionar de forma diferente e, se agir com consistência, o impossível se transforma em impulso. E impulso muda tudo. Eu mesmo vivi isso. Lembro-me de uma noite específica, quando estava sozinho sentado na minha cama, segurando um pedaço de papel dobrado. Nele estava escrito o que eu chamava de objetivo impossível. Meus olhos se encheram de lágrimas porque, pela primeira vez, permiti-me querer algo que parecia grandioso demais para mim. Era como tocar algo sagrado. Senti medo, vergonha, empolgação, tudo misturado. E naquele exato instante, percebi que não era o dinheiro que eu realmente desejava. Era a permissão para me tornar alguém diferente. Foi naquela noite que minha vida começou a mudar, não quando o dinheiro chegou. O dinheiro foi uma mera consequência do objetivo oposto que eu havia abraçado. Portanto, quero que você faça algo simples, mas transformador. Nas próximas 24 horas, escreva seu objetivo impossível. Não pense no como, não tente torná-lo lógico, não o diminua para caber na sua realidade atual. Escreva exatamente o que você deseja. Então, logo abaixo, escreva o oposto afirmativo de qualquer dúvida que surgir. Se eu não consigo aparecer, escreva: eu consigo e estou pronto. Se eu não sei por onde começar a aparecer, escreva: o primeiro passo está bem diante de mim. Se eu não mereço isso, aparecer, escreva: eu mereço porque nasci para crescer. Este é o primeiro método. E é aqui que tudo começa. Quando você confronta seu objetivo impossível de frente e cria seu oposto, você interrompe anos, às vezes décadas, de programação mental negativa. E se você fizer isso com sinceridade, amanhã você não será mais a mesma pessoa. As engrenagens da mudança já terão começado a girar. Chega um momento na vida em que você percebe que não é o mundo que te impede, é a imagem que você tem de si mesmo. E por mais que doa admitir, essa imagem é muitas vezes muito menor do que você realmente é. Eu vivi grande parte da minha juventude acreditando que era alguém limitado, alguém sem futuro, alguém condenado a aceitar as migalhas que a vida me jogava. E não era porque as pessoas me diziam isso, era porque eu repetia isso mentalmente todos os dias, sem nem perceber. Eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz. Essas palavras se tornaram tão familiares que pareciam parte do meu próprio nome. É surpreendente como tais frases moldam silenciosamente tudo o que você faz. Talvez você também já tenha sentido aquele aperto no peito quando surge uma oportunidade e a primeira coisa que seu cérebro diz é: isso não é para você. Ou aquela sensação de vergonha mesmo antes de tentar algo novo, como se você já estivesse pedindo desculpas por um fracasso que nem aconteceu. E no fundo, você sabe que é irracional. Mas isso não impede que o medo tome conta. A maioria das pessoas passa a vida inteira presa nesse ciclo, repetindo padrões herdados da infância, de críticas, comparações e expectativas de outras pessoas. E quando veem alguém tendo sucesso, pensam: se eu fosse mais inteligente, se tivesse nascido em uma família diferente, se tivesse mais coragem. Mas nunca se perguntam: e se o único problema for a maneira como eu me percebo? Quando recebi o livro Pense e Enriqueça, ele me mostrou um espelho implacável. Li sobre grandes líderes, pessoas que fizeram história, e me perguntei por que alguns alcançavam tanto, enquanto outros mal conseguiam sobreviver. E a resposta era sempre a mesma: autoimagem. Pessoas que alcançam resultados extraordinários não são necessariamente mais talentosas. Elas simplesmente acreditam que podem. Elas constroem internamente a identidade que desejam antes
que os resultados se manifestem. Isso é o que chamo de eliminar o eu não sou e substituí-lo por um eu sou tão potente que o mundo acaba se conformando a ele. Pegue o exemplo de Oprah Winfrey. Ela veio de uma infância marcada pela pobreza, rejeição e dor. As circunstâncias eram todas contra ela. Estatisticamente, era altamente improvável que ela se tornasse alguém, mas ela decidiu construir uma nova autoimagem, não baseada no que ela viveu, mas no que ela queria viver. Ela se imaginou como alguém com uma voz, com propósito, com impacto. E quando essa imagem interna se tornou clara, o mundo externo simplesmente a seguiu. Um eu sou poderoso transformou tudo. Agora, compare isso com o que a maioria das pessoas faz. Elas repetem mentalmente: eu não sou bom com dinheiro. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não sou disciplinado. E de uma maneira quase cruel, o cérebro executa fielmente a ordem. Estudos mostram que uma parte significativa das limitações financeiras das pessoas não está ligada à renda, mas às crenças. Em um experimento, indivíduos que repetiram afirmações negativas sobre si mesmos mostraram uma queda na motivação, aumento do medo de falhar e até mesmo redução da capacidade de tomar decisões. Em outras palavras, quando você se vê como menos, você age como menos. Lembro-me de uma situação específica em que percebi como a autoimagem influencia até as decisões mais simples. Eu trabalhava para o Corpo de Bombeiros de Toronto e uma noite, sentado sozinho no vestiário, observei outros colegas discutindo cursos, planos e projetos, enquanto eu simplesmente pensava que nada daquilo era para mim. Senti isso como um bloqueio físico, como se houvesse uma porta trancada dentro de mim. Eu queria mudar, mas minha imagem interna me dizia: você não pertence a esse mundo. Naquela noite, fui profundamente impactado porque percebi que, se eu não mudasse o que acreditava sobre mim mesmo, nada em minha vida mudaria. E é por isso que este método é tão poderoso. De agora em diante, você vai substituir o eu não sou por eu sou. Não como uma fantasia, mas como uma declaração de identidade. Não é eu serei disciplinado, é eu sou disciplinado. Não é um dia serei próspero, é eu sou próspero. Seu cérebro precisa de instruções claras e agirá de acordo com o que você afirma ser. Quanto mais você repete, mais sua mente constrói referências e mais você se comporta em alinhamento com essa nova identidade. Faça isso hoje. Escolha uma afirmação no tempo presente e repita-a 100 vezes antes de dormir, por 3 dias consecutivos. Pode parecer muito simples, quase bobo, mas é assim que funciona o recondicionamento. A mente aprende por repetição, emoção e visualização. E quando você começa a afirmar persistentemente o que quer ser, sua postura muda, sua voz muda, suas decisões mudam. Você começa a ver oportunidades que não notava antes, porque, anteriormente, sua autoimagem filtrava tudo o que não se alinhava com quem você pensava ser. Transformar sua autoimagem é transformar seu destino. A maior prova disso é que, quando você acredita profundamente que algo é possível para você, nenhuma circunstância pode te impedir. O mundo externo só se organiza depois que o mundo interno se reorganiza. E quando este eu sou se torna uma parte natural da sua identidade, tudo ao seu redor, pessoas, oportunidades, caminhos, decisões, começa a responder a ela. É assim que a vida realmente muda. É assim que você desmantela anos de autolimitação e abre espaço para o que sempre esteve esperando por você. O que realmente mudou minha vida não foi ler um livro, nem descobrir uma nova técnica, nem encontrar alguém que acreditasse em mim. O que mudou tudo foi quando entendi que, para alcançar qualquer objetivo, eu precisava agir como se ele já fosse real, antes de ter qualquer prova, qualquer garantia, qualquer sinal externo de que funcionaria. Agir como se foi o ponto de virada entre a vida que eu tinha e a vida que comecei a ter. E digo mais, foi o que me tirou de um jovem sem direção, sem educação formal, fazendo bicos para faturar mais de $100 mil no meu primeiro ano, quando tudo indicava que isso jamais aconteceria com alguém como eu. Eu não estava preparado, não era qualificado, não tinha a menor ideia do que estava fazendo, mas eu agi como se.
A maioria das pessoas deseja alcançar algo, mas continua agindo como a pessoa que ainda não o alcançou. Querem ganhar mais dinheiro, mas continuam a falar e se comportar como alguém que teme cada centavo. Querem um novo negócio, mas pensam como empregados inseguros. Querem ser bem-sucedidos, mas esperam para se sentir confiantes antes de agir. E eu pergunto, quantas vezes você esperou para se sentir pronto e nunca o fez? Quantas oportunidades você deixou escapar porque ainda não tinha o perfil, a experiência, o momento ideal? A verdade é simples e desconfortável. Se você esperar para se tornar a pessoa ideal antes de agir, você nunca agirá, porque é a ação que constrói a identidade, e não o contrário. Quando decidi abrir minha empresa de limpeza, não tinha nenhuma razão lógica para acreditar que daria certo. Absolutamente nenhuma. Eu era um jovem que tinha abandonado a escola, com um polegar machucado, que me lembrava diariamente de um passado cheio de incertezas, sem disciplina, sem visão, sem currículo. Mas tomei uma decisão. Vou agir como alguém de sucesso. Isso significava acordar cedo, vestir-me com propósito, falar com confiança, entrar em ambientes como se já tivesse autoridade. E a parte mais curiosa, eu não tinha a menor ideia de como gerenciar um negócio. Mas isso não importava. O que importava era quem eu estava decidindo ser naquele momento. As pessoas pensam que agir como se é fingir, mas não é. Fingir é quando você tenta convencer os outros. Agir como se é quando você se convence. É interno, é silencioso, é profundo. É uma mudança de postura, energia e intenção. Quando você começa a agir como a pessoa que quer se tornar, seu cérebro imediatamente começa a buscar maneiras de tornar isso coerente. Isso é ciência. Psicólogos chamam de coerência cognitiva. Sua mente odeia contradição. Se você age como alguém capaz, ele começa a acreditar que você é capaz. E se ele acredita, ele direciona suas percepções para confirmar isso. É por isso que eu ensino o processo de 3 dias. No primeiro dia, você muda sua postura interna. Antes de sair de casa, feche os olhos e imagine que você já é a pessoa que alcançou o objetivo. Sinta a energia de alguém que terminaria o dia com progresso real. No segundo dia, você muda sua comunicação. Fale como alguém que já vive o que deseja. Não estou te dizendo para mentir, mas para eliminar expressões que te diminuem. Palavras como eu acho, eu não sei, eu sou ruim nisso, precisam desaparecer. No terceiro dia você age. O tamanho da ação não importa. O que importa é que seja uma ação alinhada com a identidade que você está criando. E talvez você pense, mas e se eu fizer tudo isso e falhar? Que eu te digo, você já falha todos os dias sendo a versão que não alcança seus objetivos. Então, por que não falhar tentando ser alguém maior? Além disso, algo curioso acontece quando você age como se você se torna mais perspicaz. Você começa a notar portas que antes passavam despercebidas. Conversas inesperadas surgem. Você toma melhores decisões. A vida começa a responder. Lembro-me de um dia específico, logo no início da minha empresa. Eu não tinha clientes suficientes. Minhas finanças estavam apertadas. E minha mente ficava me lembrando que eu não sabia o que estava fazendo. Mas naquela manhã, decidi agir como alguém que estava expandindo seu negócio. Coloquei minha melhor camisa, mesmo sem um motivo, arrumei meu cabelo, me enchi de uma confiança que ainda não sentia de verdade e saí. Durante um intervalo, parei em frente a um prédio comercial e pensei, um verdadeiro empreendedor bateria nesta porta agora mesmo. Meu coração disparou. Minhas mãos suavam, mas eu fui. Toquei a campainha. Expliquei meu serviço com uma confiança que não possuía, apenas personificava. Naquela mesma tarde, fechei um contrato. Aquele contrato representava pouco dinheiro, mas representava algo muito maior. A prova de que a vida responde quando você age antes de estar pronto. É isso que quero que você entenda. Se você esperar pela motivação para agir, ficará estagnado. Mas se você age como se já tivesse alcançado, a motivação nasce depois. Este método não é apenas psicológico, é energético. Você muda sua frequência emocional. E quando sua frequência muda, sua realidade começa a mudar também.
O grande erro das pessoas é esperar para se sentir confiante antes de agir. Mas a confiança é um efeito, não uma causa. A ação gera confiança. A confiança gera mais ação. E este ciclo te leva a lugares que você nunca alcançaria se continuasse esperando pelo momento ideal. Portanto, se você deseja transformar metas impossíveis em resultados reais, comece agora. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Agora. Pergunte-se: se eu já tivesse o que quero, como estaria agindo hoje? Então, faça, mesmo com medo, mesmo com insegurança. Porque é exatamente assim que tudo começa. É exatamente assim que a vida muda. É exatamente assim que o impossível se dissolve. A visualização foi uma das primeiras ferramentas que realmente me fez perceber o poder que a mente tem sobre a realidade. Mas, ao longo dos anos, aprendi que visualizar não é suficiente. Muitas pessoas fecham os olhos e tentam imaginar seu objetivo acontecendo, mas não sentem nada. E se você não sente, sua mente o trata como um filme, não como uma possibilidade. O cérebro só se mobiliza quando há emoção envolvida. É por isso que tantas pessoas tentam visualizar e depois dizem: isso não funciona para mim. Funciona, mas não mecanicamente. Funciona quando você visualiza, emocionaliza e cria pequenas provas no mundo físico, porque é essa combinação que quebra a resistência interna. Quando comecei a imaginar minha vida mudando, não tinha absolutamente nada no meu ambiente externo para confirmar. Lembro-me de pegar um cheque em branco naquela época e mentalmente escrever o valor que desejava. Um valor que parecia completamente absurdo, mais de $100 mil em um único ano. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro antes, muito menos o ganhado. Mas ao visualizar, eu não apenas via o número. Tentei sentir o que sentiria ao recebê-lo. Imaginei o peso do envelope nas minhas mãos, o som do papel sendo dobrado, o cheiro do escritório onde o receberia. Criei uma experiência tão real que meu corpo começou a reagir como se eu já estivesse vivendo-a. E isso fez toda a diferença. A emoção é o que imprime uma experiência no sistema nervoso. Pesquisas mostram que o cérebro não distingue entre uma experiência real e uma intensamente imaginada. Em outras palavras, se você visualiza com emoção, sua mente começa a se comportar como se já fosse verdade. E quando isso acontece, suas atitudes, suas escolhas, sua linguagem e sua percepção mudam. Você começa a notar caminhos que antes ignorava, porque sua mente começa a procurar por aquilo que você emocionalizou. Mas há um detalhe que quase ninguém comenta. Depois de visualizar e sentir, você precisa buscar por evidências, mesmo os menores sinais, de que isso está começando a se tornar real. Quando eu desejava prosperar, não havia sinal algum de que isso aconteceria. Minha realidade financeira era confusa, limitada, cheia de altos e baixos. Mas toda vez que eu fazia uma pequena venda, toda vez que um cliente elogiava meu serviço, toda vez que eu via alguém prosperando ao meu redor, eu tratava isso como prova. Como um sinal de que a mudança estava em movimento. Mesmo que fosse uma única moeda no meu bolso, eu dizia a mim mesmo: isso é uma evidência. Isso criou um ciclo interno poderoso. Eu visualizava, sentia, encontrava evidências, minha mente acreditava um pouco mais, e então eu me permitia visualizar com maior intensidade. E quanto mais minha mente acreditava, mais meu comportamento se alinhava com a realidade que eu desejava. É aqui que muitos travam. As pessoas visualizam, mas depois olham para suas vidas reais e declaram: nada está acontecendo. E com isso, elas efetivamente sabotam sua própria visualização. É como plantar uma semente e desenterrá-la no dia seguinte para verificar se está crescendo. A visualização só funciona quando você sustenta emocionalmente essa imagem, mesmo quando absolutamente nada parece mudar. Na verdade, especialmente quando nada parece mudar. Porque é nessa lacuna entre a visão e o resultado que sua mente é realmente posta à prova. É quando você precisa acreditar no invisível antes de poder testemunhá-lo no visível. Lembro-me de um momento específico em que esse método me desafiou profundamente. Eu havia feito minha visualização naquela manhã,
imergindo-me em cada detalhe da abundância que desejava atrair. Mas, ao sair de casa, percebi que minha conta bancária estava praticamente vazia. Senti aquele nó familiar no estômago. Minha antiga mentalidade começou a gritar: isso é fantasia. Você está se iludindo. Isso nunca vai acontecer. E então, naquele exato instante, tive que fazer algo que alteraria para sempre meu relacionamento com esse método. Respirei fundo, fechei os olhos ali mesmo na calçada e retornei à imagem que havia criado antes. Recusei-me a deixar que as circunstâncias externas anulassem minha visão interna. Em vez disso, fiz o oposto. Permiti que minha visão interna fosse mais real do que a situação real. Minutos depois, enquanto eu caminhava, encontrei alguém que sabia exatamente o tipo de pessoa que precisava dos serviços que eu oferecia. Essa conversa rapidamente levou a um cliente, e esse cliente então levou a vários outros. Foi então, pela primeira vez, que eu realmente compreendi o poder de combinar visualização, sentimento e busca por evidências. Quando você visualiza com emoção, você cria uma memória futura. Quando você sente, você dá vida a essa memória. Quando você busca evidências, você ensina à sua mente que isso não é fantasia, é criação. E quando você sustenta isso com consistência, a realidade começa a se organizar em torno do que você está projetando. Faça isso agora. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine seu objetivo como se estivesse acontecendo neste exato momento. Ouça os sons, veja as cores, sinta a textura. Agora permita-se sentir o que isso evocaria em seu corpo: alívio, alegria, surpresa, gratidão. Então, quando você abrir os olhos, procure um único detalhe em seu dia, por menor que seja, que possa servir como evidência. Pode ser uma mensagem, uma oportunidade, uma ideia, uma intuição. Isso ativa o mecanismo interno, que transforma a imaginação em realidade. Porque visualizar é criar, sentir é ativar, buscar evidências é reafirmar. É essa trindade que transforma uma imagem mental em um resultado tangível. E quando você domina isso, o impossível deixa de existir porque você começa a viver não do que você vê, mas do que você acredita profundamente. Paradigmas são como fios invisíveis que manipulam seus movimentos sem que você sequer perceba. Eles determinam o que você acredita ser possível, como você reage ao dinheiro, como você lida com desafios, como você se percebe. E a parte mais perigosa é que esses fios foram instalados antes mesmo de você desenvolver consciência. Pela família, pela escola, por experiências traumáticas, por repetição constante. Levei anos para entender isso. Passei boa parte da minha vida acreditando que era preguiçoso, desorganizado, incapaz de prosperar, porque todos os meus comportamentos se alinhavam com esse paradigma silencioso. E o ponto central é que nenhum desses comportamentos era verdadeiramente meu. Eles eram reflexos da programação instalada. Quando descobri que 95% das minhas decisões eram ditadas pelo piloto automático do subconsciente, isso me atingiu como um choque elétrico. Eu pensei que tinha controle sobre minha vida, mas na realidade eu estava apenas repetindo um padrão pré-estabelecido. E se você observar sua própria história, notará a mesma coisa. Escolhas que sempre parecem levar ao mesmo resultado, resultados que se repetem ano após ano, um ciclo de tentativa e frustração que se arrasta como se fosse um destino inevitável. Mas não é destino, é programação. Por exemplo, quando comecei a ganhar dinheiro, isso aconteceu rápido. Rápido demais para alguém que nunca havia experimentado o sucesso antes. E em uma reviravolta quase cruel, o mesmo paradigma que me mantinha pobre tentou me puxar de volta. Toda vez que eu ganhava, eu gastava. Quando comecei a prosperar, eu me sabotava. Ficava doente, perdia o foco, deixava as contas acumularem. E lembro-me vividamente de uma noite em que a realidade bateu forte. Eu havia ganhado mais de $100 mil naquele ano. E, no entanto, ainda estava endividado. Sentei no chão encostado na parede, olhando para os números com um profundo sentimento de vergonha. Porque ali ficou claro, o problema nunca foi o dinheiro.
O problema sempre foi o paradigma me dizendo que eu não merecia, que eu não sabia como lidar com ele, que eu não era esse tipo de pessoa. É por isso que quebrar um paradigma é tão revolucionário. Você não está apenas mudando um hábito, você está desmantelando toda a estrutura mental que sustenta a sua vida. E isso não acontece por acaso. Acontece por meio de um processo consistente e diário que envolve consciência, questionamento, substituição e repetição. O primeiro passo é identificar o paradigma dominante. Pode ser a crença de que dinheiro é difícil, não tenho sorte, sou muito ansioso. Ninguém na minha família jamais teve sucesso. Não sei lidar com responsabilidade. Pergunte a si mesmo: que frase minha mente repete toda vez que tento crescer? Essa frase é o cerne do paradigma. O segundo passo é confrontar essa narrativa. Ela parece real porque foi repetida tantas vezes que se tornou uma verdade emocional. Mas pergunte: quem disse isso? De onde veio essa ideia? É realmente sua? Um estudo recente mostrou que pessoas que têm crenças negativas sobre dinheiro são 25% menos propensas a aumentar sua renda ao longo de 5 anos, mesmo quando têm as mesmas oportunidades. Isso significa que a crença tem mais peso do que o contexto. Em seguida vem o passo que assusta muitos: substituir. E substituir não é apenas trocar uma frase por outra, é trocar uma identidade por outra. Se o paradigma diz dinheiro é escasso, você o substitui por dinheiro circula abundantemente em minha vida. Se diz não consigo, você o substitui por tenho capacidade crescente. Se diz sou desorganizado, você o substitui por ajo com clareza e intenção. Essa nova frase é a semente de um novo paradigma, mas só crescerá se for nutrida todos os dias. É aqui que entra o ciclo de 7 dias. No primeiro dia, você identifica. No segundo, você questiona. No terceiro, você cria a crença substituta. No quarto, você age de uma forma incompatível com o paradigma antigo. Este é o ponto crucial: agir de forma diferente. Se o paradigma antigo lhe dizia para evitar riscos, você assume um pequeno risco calculado. Se lhe dizia para não falar, você expressa sua opinião. Se lhe dizia para economizar por medo, você investe com confiança. No quinto dia, você reforça a nova crença repetindo-a e visualizando-a. No sexto, você observa mudanças reais em seu comportamento, pequenas mas notáveis. No sétimo, você registra todas as evidências de que está se tornando alguém diferente. E saiba que esse processo desperta resistência interna. Senti isso muitas vezes. Lembro-me de um episódio em que eu estava prestes a fechar um contrato importante, mas meu antigo paradigma começou a se manifestar. Senti desconforto físico, um peso no estômago, uma vontade avassaladora de desistir, uma sensação estranha de que era demais para mim. Era o velho eu lutando para permanecer vivo. Mas naquele dia, pela primeira vez, reconheci o mecanismo em ação. Identifiquei a sabotagem surgindo. Em vez de recuar, fiz o oposto. Aprofundei minha respiração, repeti mentalmente a nova crença e segui em frente. Fechei o contrato. E a sensação não foi apenas de vitória financeira, foi de libertação. Quando você começa a quebrar paradigmas, toda a sua vida se reorganiza. Você começa a ver que o mundo nunca foi o inimigo. O verdadeiro inimigo sempre foi interno, silencioso, confortável, familiar. Mas quando esse inimigo cai, tudo se expande. Você ganha coragem. Você age com maior clareza. Você se sente digno. E metas que antes pareciam impossíveis começam a se manifestar naturalmente. Quebrar o paradigma é libertar-se da velha versão de si mesmo. Reassumir o volante que você nem percebeu que havia soltado. E quando você finalmente rompe essa camada, você não volta atrás. Você se torna alguém que vê possibilidades onde antes via limites. Você se torna alguém que constrói, não reage. Alguém que cria, não espera. Alguém que vive a vida e não apenas a vê passar. Este é o ponto onde você para de ser comandado e você começa, finalmente, a comandar. Chega um ponto na jornada de qualquer pessoa
que busca transformar metas impossíveis em resultados reais, em que você precisa aprender algo que nunca foi ensinado na escola, nem pela família, e raramente é ensinado no local de trabalho. Ninguém vence sozinho. E não porque você é fraco, incapaz ou dependente, mas porque há uma lei poderosa que opera silenciosamente em todas as nossas vidas. Quando você se conecta com pessoas que já estão vibrando no nível do que você deseja, sua frequência muda. Sua mente se expande, sua visão se abre, seu comportamento se eleva e os resultados começam a se alinhar com essa nova vibração. A verdade é que a maioria das pessoas tem medo de pedir ajuda. Elas temem parecer amadoras, temem ser julgadas, temem ouvir um não, temem ser ignoradas, temem admitir que não sabem de tudo. E eu lhe pergunto sinceramente, quantas vezes você se conteve de dar um passo importante porque acreditava que tinha que resolver tudo sozinho? Quantas oportunidades você perdeu por achar que pedir orientação era sinal de fraqueza? Quantos anos você ficou estagnado no mesmo lugar porque evitou se conectar com pessoas que poderiam acelerar o seu crescimento? Eu mesmo vivi isso. Quando comecei o meu negócio de limpeza, não tinha contatos, mentores, ninguém para me ensinar a crescer. Mas um dia, enquanto pensava em expansão, algo dentro de mim sussurrou: você precisa se aproximar de quem pensa maior que você. Lembrei das palavras de Raymond Douglas Stanford, o homem que me apresentou a Lei do Triunfo. Você nunca subirá um degrau se permanecer rodeado de pessoas que vivem no mesmo nível. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Naquele instante, percebi que meu isolamento não era foco, era medo disfarçado. Foi então que tomei uma decisão consciente: procurar pessoas que já estavam onde eu queria chegar. Mas essa decisão exigiu mais coragem do que eu havia previsto. Lembro de uma tarde específica em que vi uma oportunidade de falar com um empresário que eu admirava. Senti-me inseguro. Minhas mãos tremiam, minha voz parecia presa. Uma parte de mim dizia: não vá, você não faz parte daquele círculo. Mas outra parte insistia: é exatamente por isso que você precisa ir. Respirei fundo, dei alguns passos, cumprimentei o homem e fiz uma pergunta simples: posso aprender com você? Ele sorriu, disse sim, e aquela breve conversa transformou completamente a maneira como eu conduzia meu negócio. Saí com ideias novas, uma visão mais ampla, uma energia diferente. Saí com acesso à vibração dele, e a minha própria imediatamente começou a se alinhar. É por isso que eu bato nessa tecla. Rodear-se de pessoas de alta vibração muda tudo. A vibração é contagiosa. Você já notou como, depois de passar tempo demais com pessoas negativas, sua energia despenca, suas ideias encolhem, seu entusiasmo desaparece? Da mesma forma, quando você passa tempo com pessoas que acreditam, prosperam e agem, sua mente se expande, suas decisões se fortalecem e seus objetivos começam a parecer alcançáveis. E isso não é misticismo, é psicologia. Estudos mostram que as pessoas tendem a se alinhar comportamentalmente com o grupo social ao qual pertencem. Até mesmo seus objetivos financeiros são profundamente influenciados pelas pessoas com quem convivem. Então, antes de continuarmos, quero te perguntar algo importante. Se este conteúdo está ressoando com você até aqui, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir. Não apenas para apoiar, mas porque esse gesto simples cria um compromisso interno. Ele envia um sinal para a sua mente: estou escolhendo elevar a minha vibração. E quando você faz isso, você muda o estado emocional com o qual recebe o restante do conteúdo. Você se abre mais, assume o controle. Diz ao universo e a si mesmo que está pronto para o próximo nível. Agora volte comigo. Depois daquele encontro com o empresário, eu entendi algo que mudou definitivamente o rumo da minha história. Quando você busca a ajuda de quem tem mais experiência, você encurta anos de tentativas frustradas. É como se alguém te entregasse um mapa, marcando os atalhos, os perigos e os caminhos mais rápidos. Mas esse mapa só aparece quando você se permite estender a mão. Muitas pessoas me perguntam: mas e se eu não conhecer ninguém assim? A resposta é simples: comece pequeno. Envie uma mensagem para alguém que você admira. Participe de um evento gratuito.
Entre para um grupo que busca as mesmas coisas que você. Faça networking com intenção. Pergunte, escute, observe. Você vai se surpreender com quantas portas se abrem quando você demonstra um interesse genuíno em aprender. Um dia, enquanto eu palestrava em um seminário, uma mulher levantou a mão e perguntou: Bob, qual foi o momento que mais acelerou seus resultados? Eu poderia ter falado sobre milhares de horas de estudo, sacrifícios ou disciplina, mas respondi com a verdade: o momento em que parei de caminhar sozinho. Isso porque, quando você se une a mentes mais fortes, você não apenas recebe informação, você recebe visão, recebe coragem emprestada, recebe energia emprestada. E essa energia move montanhas dentro de você. Portanto, se há uma ação prática que você pode tomar hoje, é esta. Escolha alguém para quem você enviará uma mensagem simples, clara e humilde. Posso aprender com você? Essa frase mudou a minha vida. Essa frase pode mudar a sua também. Porque não é apenas um pedido, é uma declaração de que você está pronto para entrar em um novo nível de consciência, vibração e resultados. Quando você se conecta à vibração certa, seus objetivos deixam de parecer impossíveis. Eles se tornam apenas o próximo passo natural no seu crescimento. E quando você entende isso, para de lutar contra o mundo e começa a caminhar com ele. A flexibilidade é uma das habilidades mais subestimadas para quem deseja transformar objetivos impossíveis em resultados reais. A maioria das pessoas falha não por falta de capacidade, mas por rigidez. Elas criam um plano e, quando ele não se desenrola exatamente como imaginaram, concluem: não era para ser. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes seguiu um roteiro perfeito apenas para um pequeno imprevisto fazer você desistir, perder o ímpeto, se frustrar ou simplesmente abandonar tudo? O problema é que a maioria das pessoas confunde uma mudança de rota com fracasso. Mas o fracasso não está em ajustar. O fracasso está em permanecer preso a um plano que não funciona. Quando comecei meu negócio de limpeza, tinha um plano muito bem definido, pelo menos na minha cabeça. Achei que sabia exatamente como atrair clientes, organizar o serviço e gerenciar meu tempo. Mas a realidade me mostrou que meu plano só funcionava na teoria. No primeiro mês, vários clientes desistiram. No segundo, percebi que estava cobrando errado. No terceiro, me vi sobrecarregado de trabalho e sem lucro. E por algumas semanas, senti aquela velha sensação familiar de: talvez isso não seja para mim tomando conta novamente. Mas foi aí que percebi algo crucial. A vida não se dobra aos seus planos. É você quem se adapta a ela. A flexibilidade é uma forma de inteligência emocional e financeira. Estudos mostram que pessoas com alta adaptabilidade têm 40% mais chances de alcançar seus objetivos de longo prazo, justamente porque não se desestabilizam quando algo sai do script. Elas ajustam, elas corrigem, elas refinam, elas continuam. Houve um dia por volta da mesma época que marcou profundamente minha compreensão sobre flexibilidade. Eu acabara de perder um grande contrato por causa de um erro bobo de comunicação. Estava exausto, frustrado e com medo de que isso pudesse comprometer todo o meu progresso. Saí para uma caminhada, tentando clarear a mente. Enquanto caminhava, observei trabalhadores reformando o telhado de um prédio. A estrutura estava cheia de andaimes e eles ajustavam cada peça conforme encontravam problemas com a inclinação ou a resistência da madeira. Nada ali era fixo. Cada erro era um passo, cada obstáculo, uma correção. Fiquei ali por alguns minutos, observando, e algo me atingiu em cheio. Eles não desistiam do telhado a cada falha encontrada, eles ajustavam até funcionar. E naquele momento percebi: eu precisava fazer o mesmo com meus planos. A partir daquele dia, decidi incorporar uma pergunta que se tornou uma das mais importantes da minha vida. O que funcionou hoje? O que não funcionou? E o que preciso ajustar amanhã? Essa pergunta mudou completamente a minha trajetória, porque ela me tirou do papel de vítima das circunstâncias para o de engenheiro da minha própria vida. Parei de reagir e comecei a construir. E quando você começa a construir, a vida responde.
É por isso que afirmo com tanta convicção: não existe plano perfeito. O plano perfeito é aquele que muda enquanto você muda. É aquele que cresce enquanto você cresce. É aquele que respira junto com a sua jornada. Ser flexível não significa ser inconstante. Significa ser inteligente. Significa não se apegar ao método, mas sim ao objetivo. Muita gente sofre porque cria um plano e quer que o universo opere exatamente daquele jeito. Mas a vida não é linear. A vida não é previsível. A vida é movimento. Ela testa suas intenções, expõe suas fraquezas, revela caminhos que você só vê depois que o primeiro falha. Se você é muito rígido, esses sinais passam despercebidos. Se você está aberto, eles se tornam atalhos. Um exemplo simples. Talvez seu objetivo seja criar um novo negócio, mas o método que você idealizou não está funcionando. Isso não significa que você deve abandonar o objetivo. Significa que há um caminho diferente, talvez melhor, que você ainda não explorou. Ou talvez você queira melhorar sua vida financeira, mas tudo o que planejou até agora não deu certo. Isso não significa que você não nasceu para prosperar. Significa apenas que o plano precisa ser adaptado. E é nesse processo de ajustes que você descobre novos potenciais, novas habilidades, novas formas de ver o mundo. O fato é que a flexibilidade protege a sua mente. Quando você ajusta o plano, você protege a sua autoestima. Você aprende a interpretar falhas como informação, não como sentenças. Você ganha confiança não porque tudo deu certo, mas porque agora sabe que, mesmo quando as coisas dão errado, você pode recalcular. E essa habilidade, essa capacidade de recalcular, é uma das mais poderosas que você pode desenvolver. Então, faça isso hoje. Ao final do dia, sente-se por 2 minutos e pergunte a si mesmo honestamente: o que funcionou? O que não funcionou? O que posso ajustar amanhã? Essa prática simples cria clareza, reduz a ansiedade e te mantém em constante movimento. Porque objetivos impossíveis não são alcançados com um plano perfeito. São alcançados com um plano vivo, ajustado dia a dia, construído passo a passo. Não importa quantas vezes você precise recalibrar, contanto que continue avançando. Sempre. Sempre um passo além do que deu errado ontem. Sempre um pouco mais preparado, mais consciente e mais alinhado. É assim que objetivos impossíveis se tornam inevitáveis. Celebrar o progresso é uma das ferramentas mais potentes que você pode usar para acelerar seus resultados, mas é, ao mesmo tempo, uma das práticas mais negligenciadas. A maioria das pessoas passa pela vida como se cada conquista só importasse quando é enorme, grandiosa e impressionante aos olhos dos outros. Elas ignoram o fato de que o cérebro humano prospera com pequenos sinais de progresso, e não na espera interminável por grandes vitórias. Aprendi isso na prática, e só depois que entendi esse princípio, comecei a crescer em um ritmo exponencial. Quando fechei meu primeiro pequeno contrato para minha empresa de limpeza, aquele valor não ia transformar minha situação financeira. Era um trabalho modesto, algo simples, mas naquele dia eu celebrei como se tivesse conquistado o mundo. E lembro exatamente do que senti. Uma sensação de expansão no peito, um alívio misturado com orgulho, como se uma porta invisível tivesse se destravado na minha mente. Eu sabia que aquele contrato não me faria rico, mas sabia que ele representava algo infinitamente mais significativo. A prova de que eu estava indo na direção certa. É assim que a mente funciona. Quando você celebra, envia uma mensagem poderosa para seu sistema nervoso. Continue por este caminho. Está funcionando. É como apertar um acelerador interno que estava travado. A ciência explica isso claramente. Toda vez que você reconhece um progresso, seu cérebro libera dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer, à motivação e ao foco. E quando a dopamina é liberada, você reforça o comportamento que levou àquele resultado. Em outras palavras, ao celebrar pequenas vitórias, você programa sua mente para buscar mais conquistas. Agora, pense na maioria das pessoas. Elas dizem: só vou celebrar quando eu conquistar tudo, quando eu tiver muito dinheiro, quando eu finalmente realizar algo grande.
e enquanto esperam apenas reforçam sentimentos de escassez, atraso e insuficiência. Elas não percebem que essa falta de reconhecimento neutraliza o entusiasmo, esmaga a motivação e faz com que qualquer objetivo pareça muito distante. O que acontece quando você vive assim? Você desanima, você desacelera, você perde seu fogo interior antes mesmo de começar. Já vi isso acontecer centenas de vezes. Pessoas talentosas, dedicadas, com grande potencial, que afundam emocionalmente porque não dão crédito aos passos que estão dando. Elas veem a jornada como se estivessem perpetuamente falhando, quando na verdade estão progredindo. Elas só não estão percebendo. E houve um momento na minha vida que me ensinou, de forma definitiva, que celebrar não é vaidade, é estratégia. Eu tinha acabado de alcançar um objetivo significativo, algo para o qual eu havia trabalhado por meses. Quando o resultado chegou, eu simplesmente continuei meu dia como se nada tivesse acontecido. Eu não celebrei. Eu não marquei o momento. Eu não senti. Naquela noite, enquanto revisava meu dia, percebi que me sentia vazio. E pela primeira vez, fui assustado por um pensamento que surgiu na minha mente. Se eu não sinto que venci, por que continuaria tentando? Aquilo me assustou. Entendi poderosamente que não era o resultado final que me motivava. Era o reconhecimento dos pequenos marcos. Era a sensação de evoluir. Era a percepção de que eu estava me tornando uma pessoa melhor a cada passo. Naquela noite fiz algo simples. Escrevi em um pedaço de papel tudo o que eu havia feito de bom naquela semana. E algo mágico aconteceu. Meu humor mudou. Minha energia mudou. Minha visão para o futuro se transformou. Foi como se eu tivesse reacendido uma chama e percebi que aquela prática precisava fazer parte da minha vida, não apenas naquele momento, mas todos os dias. A partir de então, comecei a celebrar tudo. Sim, tudo. Uma nova lição aprendida, um dia mais disciplinado, uma conversa produtiva, uma meta alcançada, um pensamento mais positivo, um hábito reforçado. Tudo isso começou a se tornar motivo para uma celebração interna, e quanto mais eu fazia isso, mais rápidos meus resultados chegavam. Porque meus pensamentos, minhas emoções e minhas ações começaram a se alinhar. A verdade é que cada pequena vitória é uma semente que anuncia o que está por vir. Mas se você não regar essa semente, ela morre. Quando você celebra, você a rega, você a fortalece, você cria raízes emocionais, você mantém o impulso. É por isso que quero que você faça algo hoje. Anote 3 coisas que você fez bem nos últimos dias. 3 pequenas vitórias. Não importa o tamanho. Talvez tenha sido uma decisão melhor, um pensamento mais positivo, uma tarefa concluída, uma conversa importante, uma despesa evitada, um passo dado em direção ao seu objetivo. Depois de anotá-las, permita-se sentir orgulho. Sim, orgulho. Feche os olhos e reconheça que você está avançando, mesmo que lentamente. E então diga a si mesmo: isso é prova, isso é movimento, isso me aproxima do meu objetivo. Porque, em última análise, a diferença entre aqueles que realizam e aqueles que desistem raramente está no talento ou na sorte. Está na capacidade de ver valor no que ainda está surgindo. Quem celebra o pequeno, conquista o grande. Quem ignora o pequeno, perde energia antes de chegar lá. E quando você aprende a celebrar cada pedacinho de progresso, sua vida vai mudar, porque sua mente finalmente vai entender que você está no caminho certo. Você sempre esteve. Você sempre deu passos maiores do que acreditava. E agora, você também começará a sentir isso. O tempo é um dos elementos mais mal compreendidos por aqueles que desejam transformar objetivos impossíveis em resultados reais. As pessoas imaginam que precisam de anos, décadas, uma vida inteira para mudar. Elas olham para a sua realidade como se estivessem presas no concreto, como se nada pudesse ser feito de forma rápida, intensa e decisiva. Mas o tempo não funciona assim. O tempo é maleável. Ele responde ao foco, responde à intensidade, responde à urgência.
Quando você dá ao seu cérebro um prazo curto, não sufocante, mas estimulante, ele entra em um estado de alerta criativo. Ele ativa partes que permanecem adormecidas quando você diz: um dia eu faço, farei quando tiver tempo, farei quando as coisas melhorarem. É precisamente por isso que aprendi a trabalhar com ciclos curtos de mudança. 7 dias, uma semana. Parece pouco, mas 7 dias guardam um poder. Eles criam um forte impulso psicológico. Passam rápido demais para você procrastinar e são longos o suficiente para você provar a si mesmo que pode agir. Já experimentei isso tantas vezes na minha vida que aprendi a respeitar profundamente esse ciclo. Lembro-me de um período em que estava completamente perdido, ainda tentando encontrar meu caminho depois de largar a escola e pular entre empregos que não levavam a lugar nenhum. Eu estava sentado no meu quarto, com a mão doendo do acidente com a serra de fita, frustrado, cansado e sem a menor ideia de como recomeçar. Foi então que me dei um prazo curto e simples. 7 dias. Vou passar 7 dias fazendo tudo diferente. 7 dias agindo como se tivesse um novo começo. Naquele momento, não se tratava de ter um grande plano. Tratava-se de quebrar a paralisia. Lembro-me de pensar: se não consigo mudar nada em 7 dias, pelo menos vou quebrar essa sensação de estar preso. E foi exatamente o que aconteceu. Cada dia se tornou um marco. Cada dia parecia um bloco que eu precisava empurrar para a frente. Comecei pequeno. Acordar mais cedo, estudar mais, planejar, buscar alternativas, tomar pequenas ações que eu havia adiado por meses. Quando cheguei ao 7º dia, percebi que algo havia mudado. Não no mundo exterior, mas dentro de mim. Eu estava em movimento. E quando você entra em movimento, a vida se reorganiza. O que acontece com a maioria das pessoas é precisamente o oposto. Elas continuam dizendo: vou começar na segunda-feira, vou começar no próximo mês, vou começar quando tiver tempo. E no fundo, essas frases escondem o medo. Medo de falhar, medo de tentar e não ter sucesso, medo de se decepcionar. Mas esse medo cria uma ilusão perigosa, a sensação de que há tempo infinito. E quando você acredita que tem tempo infinito, você não age. Estudos comportamentais mostram que quando damos ao cérebro prazos muito amplos, ele se desliga emocionalmente. Mas quando o prazo é curto, claro e alcançável, algo muda. A mente cria uma tensão criativa. Ela se move, ela se organiza, ela entende que precisa fazer escolhas diferentes agora, não no futuro. É como se um relógio interno começasse a despertar cada célula do seu corpo com a mensagem: vamos lá, agora. Você tem pouco tempo para mudar muito. E a verdade é que 7 dias podem mudar muito. Eles podem reorganizar pensamentos, quebrar hábitos, construir impulso, acender ideias, abrir portas que você nunca veria se estivesse vivendo no piloto automático. Já vi pessoas transformarem carreiras, desbloquearem a criatividade, reiniciarem projetos antigos, resolverem dívidas, recuperarem a autoestima em 7 dias. Não porque tudo foi magicamente resolvido, mas porque ativaram algo que estava adormecido, a urgência emocional. Lembro-me de uma conversa que tive com um homem que estava completamente desanimado. Ele me disse que estava tentando mudar por anos, mas sempre desistia no 2º ou 3º dia. Olhei para ele e disse: pare de tentar mudar sua vida inteira. Mude por apenas 7 dias. Apenas 7. Ele achou que eu estava simplificando demais as coisas, mas ele decidiu tentar. No 1º dia, ele fez algo que vinha adiando por meses. No 2º, ele acordou com uma energia diferente. No 3º, ele notou que estava mais focado. No 4º, ele sentiu orgulho. No 5º, surgiu uma oportunidade inesperada. No 6º, ele tomou uma decisão difícil. No 7º, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu capaz de continuar. E ele continuou. Ele me agradeceu meses depois, dizendo: eu só precisava de 7 dias para acreditar em mim mesmo novamente. É isso que quero que você entenda. 7 dias não transformam o mundo, eles transformam você. E quando você muda, o mundo responde. O tempo não é seu inimigo, o tempo é seu aliado.
Ele pode ser um motor poderoso, impulsionando sua jornada para a frente ou uma âncora te segurando. Tudo depende de como você escolhe usá-lo. Então, marque hoje em seu calendário como o início do seu novo ciclo. Conte 7 dias a partir deste momento. E quando chegar ao dia final, faça uma avaliação honesta. O que mudou? O que eu senti? Que coisas novas eu fiz? O que descobri sobre mim? Essa prática simples, quando repetida consistentemente ao longo da sua vida, gera uma série de pequenas revoluções internas. E é precisamente assim que metas impossíveis deixam de parecer distantes. Elas simplesmente se tornam o resultado natural de semanas bem aproveitadas. Você não precisa dominar um mês inteiro, nem um ano inteiro. Apenas 7 dias de cada vez. E quando você domina esses ciclos curtos, você domina sua vida inteira. E enquanto você permite que essas ideias ressoem dentro de você, lembre-se de que nada realmente muda quando você apenas absorve conhecimento. A verdadeira transformação começa quando você se permite aplicar, testar, ajustar e repetir. Tudo o que compartilhamos aqui só ganha verdadeiro poder quando você coloca em prática e quando permite que essa transformação também alcance outras pessoas. Se este conteúdo ressoou com você, se ele despertou algo profundo aí dentro, se iluminou um caminho que talvez parecesse escuro, então, por favor, compartilhe este vídeo com alguém especial. Alguém que você sabe que precisa ouvir exatamente isso hoje. Um amigo, um familiar, alguém que se sente perdido, alguém tentando recomeçar, alguém que merece descobrir que metas impossíveis podem sim se tornar reais. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado pela sua presença, sua confiança e sua abertura para dar um passo adiante. Espero te ver no próximo vídeo.